Bom dia, pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre as dificuldades em implantar um ERP, né? Então, hoje comigo aqui está participando o Osmair Silva, né? Ele foi gerente de projeto, ele tem a ZS Tech, que é uma empresa de tecnologia, de consultoria em tecnologias, né? Eu estou trabalhando na área de consultoria desde 2008, né, até 2020 como consultor de implantação em projetos. 2020 a 2023 na parte de CS, né, atendimento ao cliente, sucesso do cliente, e de abril para cá como gerente de projetos aqui na Evolutize, né? E o Osmair pode se apresentar aí, falar um pouco. Bom dia, pessoal. Como o Cleito falou aí, eu trabalho na parte de gerente de projetos, né? Eu, desde sempre, trabalhei em indústria e nos últimos 5 anos tenho focado bastante em pré-fabricado, mas antes de pré-fabricado, sempre metal mecânica. Atuei já em diversos setores aí, nos últimos 10, 12 anos estou focado sempre na parte administrativa e tecnologia. Então, presto consultoria de sistemas da parte do cliente, no caso, né? Então, o cliente que está adquirindo um software aí e precisa de um apoio e uma melhor organização para implantar o sistema, eu entro com essa consultoria para gerenciar o projeto aí das empresas. Então, foi nos solicitado para falar sobre essas dificuldades da implantação, né? Então, nada mais justo do que a gente falar a visão que a gente tem como Involutize, como implantadora do sistema dentro dos nossos clientes, e assim como a gente tem alguém que tem a vivência na outra ponta, certo? Então, lá do cliente, essas dificuldades, né? Tem as dificuldades nas duas pontas, e essa é a nossa ideia de falar um pouco, discutir um pouco o que a gente encontra de dificuldade da área do software que está implantando, aí assim como o cliente que adquiriu um software, né, que eu acho que é uma das compras mais complexas, vamos assim dizer, comparando com outros tipos de compra. Ah, você vai comprar um carro, você vai lá, você faz um test drive, você olha ele, tecnologia que está sendo usada, como que está sendo usado, você dá uma volta, né, faz um test drive ali com ele e tal. Um RPG é diferente, né? Você vai naquilo que você visualizou, que a pessoa te apresentou, e tenta, né? Isso vai me atender no meu dia a dia, lá no meu processo, dentro da minha indústria, dentro do meu parque fabril, né? Então, vai muito disso, né? Dessa interpretação, né? Porque ele é muito auditivo, ele não é visual, você vai ver telas, você simula alguns processos, às vezes lá na pré-compra do ERP, só que você não tem essa vivência na prática, né? No dia a dia, como que ele vai se adaptar para mim? Vai ser fácil de trabalhar com ele? Onde que eu vou ter mais dificuldade, né? Então, toda essa parte aí é o que mais impacta nessa questão das dificuldades, né? É um processo bem complexo, né? Desde do início de uma negociação até o final de uma implantação e acompanhamento, aí tem muitas dificuldades, muitos percalços que podem acontecer, e é importante sempre pontuar muito bem, né? Cada um deles para o sucesso aí, a migração, digamos assim. Então, as dificuldades, né? Começa lá, então, desde essa parte já da negociação, né? E a questão de assertividade, né? Tanto na parte de contratual quanto na parte de entendimento dos dois lados, né? Quem está oferecendo o software e quem está adquirindo o software, né? Se toda aquela demanda, toda aquela dificuldade que eu tenho, ou aquela necessidade de controle que eu necessito, se o software vai, na sua plenitude, me atender ou não, né? Até que ponto que a customização pode vir a ajudar, ou que pode também atrapalhar nesse processo, né? Então, tudo isso é embasado em levantamentos, em conversas que a gente faz lá nos levantamentos, é onde que a gente vai identificar, né, realmente quais são as dificuldades, tanto para nós como software, quanto para o cliente, aonde que eu posso ter os gaps, né, que eu preciso ter mais atenção, né? Tem processos que são mais simples, mais didáticos, e tem processo que mudou, não, aqui a empresa tem uma outra cultura de trabalho, como é que nós vamos se adaptar dentro da empresa, né? Às vezes o software precisa ter adequações para poder fazer esse fluxo, e às vezes a empresa tem que se adequar ao fluxo para que lá no final, lá no resultado, tenha
a informação desejada, né? E isso é muito importante sempre, a gente trabalhando naquela visão. Eu tenho alguns níveis, né? Então, tipo, eu tenho um nível de usuário, né? O usuário sempre foca no que é fácil para ele fazer e executar. Só que nem sempre o que o usuário está determinado a fazer, o que ele quer fazer, vai atender lá na frente o resultado que o gestor da empresa precisa, né? Então, a gente sempre tem que ficar conciliando para, tipo assim, ser menos impactante possível, tanto na parte lá do usuário, mas que não afete o reflexo ou o resultado disso lá na gerência da empresa, né? De todo esse processo. Muito bem colocado. E antes de mais nada, é importante que a empresa que está adquirindo o ERP saiba muito bem o que ela quer buscar com isso. Então, o que a empresa almeja? Ela quer simplesmente trocar um software pelo outro porque o que ela tem é difícil de usar ou não atende tudo que ela tem de processo? Ou ela quer melhorar processos ainda? Ela quer adquirir algo a mais para dar um upgrade nos processos dela também? Eu costumo falar muito para os clientes que, além do sistema, é muito importante a parte de processo. Então, tem que andar junto, sem dúvida alguma. Então, antes de você tomar essa decisão de mudar, de migrar de um RP para um novo, você tem que saber se os seus processos atuais atendem e o teu sistema que você vai adquirir vai atender esse processo, ou você quer melhorar, você quer botar processos que você não tinha antes. Então, você tem que mapear muito bem isso daí e entender as tuas necessidades reais antes de adquirir esse software, né? Às vezes, vamos supor assim, o cliente, eu vou trocar de ERP, que o atual não me atende, e eu preciso ter, por exemplo, a questão de custo, né? Eu quero ter o custo do meu equipamento dentro do sistema, né? Tem todo um trabalho a nível abaixo de gerar essas informações e fazer esse processo para lá no final mostrar esse resultado para o cliente, né? Só que isso tudo é uma cadeia de informações. Então começa lá com a movimentação do estoque, o controle das ordens de fabricação, toda a parte de apontamento de horas, todo esse processo. Então, às vezes, aquele colaborador que está lá na ponta, que está fazendo esse trabalho, ele não tem essa visão da onde que o que ele está executando vai ter reflexo, né? Porque automaticamente vai ter reflexo em contabilidade, vai ter reflexo em N setores, né? Que a partir da hora que começou a usar o ERP, isso é tudo integrado, né? Então, às vezes, tipo assim, eu vou fazer o meu aqui e o meu tá pronto, passo para frente. Não, não é bem assim, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho também, nós como na parte de consultoria e de implementação, de mostrar para ele aonde que impacta aquela atividade, mesmo que seja simples, né, do dia a dia dele, onde que ela impacta nos outros módulos, nas outras gestões, né? Então, tudo isso é bem importante, né? Perfeito. Perfeito, porque quando a empresa busca a implantação de um ERP, o intuito principal é integrar setores, né? Então, do menor movimento lá no começo da cadeia ao grande movimento maior, isso vai impactar como um todo nos setores. E é muito importante que cada pessoa envolvida em cada setor entenda isso muito bem, desde contabilidade, que nem você pontuou. Quando você coloca um sistema ERP muito bem integrado, como o próprio Delsoft tem a proposta, a contabilidade tem que conhecer muito bem o teu negócio, muito bem os seus processos, para poder te ajudar também nessa implantação. Então, você pega clientes que, às vezes, não tem uma contabilidade que talvez não é tão forte, não é muito bem entendido do ramo que ela atende, que o cliente opera, você vai ter dificuldade nessa implantação. Porque a própria contabilidade vai ter que se envolver muito nesse processo de implantação, e se não tiver muito bem alinhada, o risco de dar algum erro é maior, né? A gente considera sempre, a gente tem sempre, no nosso caso de implantação, né, a gente sempre tem dois tipos de empresas com contabilidade, né? Tem a empresa que tem uma estrutura e tem uma contabilidade interna, então ali é mais fácil essa pessoa que está fazendo a contabilidade, ela tem uma visão geral da empresa e já sabe os impactos e aspectos onde que ela tem que tomar cuidado para conduzir o processo da melhor forma possível. E tem empresas onde que a contabilidade é terceirizada, que ela dá um apoio para fazer uma contabilidade, por exemplo, gerencial dentro do sistema, né, para ir acompanhando o processo dentro do sistema. Aí a gente tem, nas duas formas, a gente tem essa dificuldade, tanto do conhecimento do processo em todo da empresa, como faz, e quando é terceira, é mais complexo um pouco ainda, por quê? Porque lá ele tem um software de contabilidade, onde que ele faz o lançamento, ele corrige,
vamos supor, da forma que ele quer, a hora que ele quer, né? E já quando você trabalha com ERP, se você tem um lançamento, um reflexo na contabilidade de um lançamento errado lá numa nota de entrada ou no conhecimento de frete, você tem que ir na origem corrigir esse processo para contabilizar corretamente e corrigir o problema, né? Então, às vezes, a gente se depara com essas situações assim de, lá na contabilidade é mais fácil do que dentro do ERP, né? Então, esse também é um dos aspectos aí das dificuldades que a gente sempre pega nesses clientes. Por isso que eu costumo sempre, quando trabalho com algum cliente ou quando eu presto alguma consultoria, por mais que informal que seja, eu sempre aconselho envolver muito bem a contabilidade, ir até na contabilidade, trazer a contabilidade para dentro da empresa, conhecer melhor os processos, conhecer melhor o sistema, para saber com o que está lidando, né? Justamente para minimizar esse impacto da contabilização. Só que também é importante salientar que as pessoas que geram os arquivos dentro do setor financeiro, por exemplo, da empresa, para mandar para a contabilidade, também é bom que tenham uma pequena noção do que elas estão fazendo. Às vezes você pega usuários aí que são acostumados a lidar com burocracia do setor administrativo, mas não entendem o mínimo de contabilidade ou da parte fiscal e acaba não funcionando a comunicação com a contabilidade quando ela é terceirizada, né? Sim, com certeza. Então, esses aspectos, assim, o que a gente tenta fazer para minimizar isso, né? Então, toda a implantação, todo o processo de implantação de ERP, a gente tenta seguir ao máximo a metodologia de implantação, né? Então, no caso da Evolutize, a gente tem lá as etapas, né, de iniciação, de planejamento, né? Então, a iniciação é aquela transição entre o que o comercial, vamos supor, vendeu e aquela reuniãozinha com o cliente para entender o que o cliente comprou, né? Na parte, vamos supor, já operacional de processo de implantação. Com base nessa reunião e com base no escopo que a gente recebeu, a gente vai trabalhar em cima de planejamento, né? Que é a etapa B nossa na Evolutize. Então, a gente fez o planejamento, onde a gente vai ter uma prévia de agendas, né? Se vai ter customização, as datas, a gente já propõe algumas datas para o cliente avaliar, até para organizar a questão de férias de pessoal, para a gente poder já se precaver de N fatores, né? E a execução, onde que está envolvendo toda a parte de treinamentos, né? Protótipo seja ele modular ou integrado. Então, o que acontece? Eu vou fazer o protótipo modular. Eu fui lá, treinei um processo de compras, né? Aí eu vou fazer esse protótipo, vou simular o dia a dia desse processo de compras lá com o cliente, né? Para saber até que nível que o colaborador que faz as compras, ele está apto para usar o sistema. Para depois que a gente executar a virada, esse usuário não sentir tanto impacto, né? Então, o que a gente faz? Em cima dessa metodologia, a gente foi lá, fez o protótipo, né? Fez o treinamento. Tá ok. Não, a pessoa já está apta a usar o sistema. Aí, terminou todos os processos, a gente faz um protótipo integrado. Então, cada setor fazendo a sua execução, simulando o dia a dia da empresa e vendo os impactos disso na cadeia do ERP, né? Então, qual que é o reflexo que deu lá no compras, que deu lá no estoque, que deu na contabilidade, que deu no fiscal, né, de acordo com os orçamentos que foram realizados. Ainda na etapa de execução, a gente tem a implementação, que é o quê? É preparar as informações para fazer a virada. Então, daí vem aquela questão, tipo, de informações, às vezes, que no software que está sendo utilizado não está fidedigna, né? Então, saldos contábeis, saldos financeiros, de estoque, toda essa parte de saldos, né? Para a gente poder lançar no sistema para dizer assim, ó, a partir da data X começa a se utilizar um novo ERP, né? E todos esses saldos é o reflexo do que vai acontecer dali em diante. Então, a gente sempre trabalha nesse quesito, né? Fez a É implementação. importante, desde o início dessa preparação toda, é muito importante para o cliente também montar uma equipe muito boa de acompanhamento. Agora, falando em níveis de usuários, né? Para poder contextualizar a tua fala, Cleiton, porque Sim, você tem que ter usuários chave, nesse caso agora, que vão participar dessa implantação, que tem que ter a capacidade de entender toda a rotina do setor que ele está atuando e também ter a capacidade de repassar esse conhecimento, porque vai caber a ele treinar os demais da equipe. Então, se você não conseguir montar uma equipe boa, com usuários bons, que estão engajados de fato com o processo,
você acaba não tendo sucesso depois da implantação. Sim, né? Então isso é muito bem levantado, né? Até mesmo a questão, tipo assim, a gente também tem essa dificuldade na questão do gerenciamento de projetos, né? Então tem empresas, por exemplo, que ele foi lá e elegeu o Cleito como gestor de projeto, né? Mas o Cleito é o, sei lá, a pessoa da TI. Às vezes ele se dá bem para gerenciar um projeto. E às vezes ele não tem medo ou receio de ir lá e cobrar alguém por alguma atividade que ficou pendente ou por alguma informação que está faltante, né? Porém, daqui a pouco é nomeado uma pessoa que ele sempre fica com o pé atrás. Ele acha que a pessoa está mais tempo que ele na empresa, que ele não pode chegar e fazer essa cobrança, né? Isso também é uma das dificuldades que a gente encontra nesse processo. Assim como a gente tem a questão, às vezes, do consultor, tipo, foi lá, tinha uma agenda prevista para fazer. Ele foi lá, cobrou o usuário não deu muita relevância para ele, e o consultor pegou, sentou na maquininha dele lá e ficou ali de boa, né? Isso também é um problema, porque o consultor tem que estar cobrando, tem que estar instigando o usuário a fazer a agenda que ele tem é, programada para aquela semana, para aquele dia, né? Então, isso Perfeito. tudo a gente vai, nós como gestores de projetos, tanto cliente quanto o Evolutize, mas tem que ficar conciliando, né? Às vezes, tipo assim, o Osmair vai chamar o Cleiton, preciso que fulano foque mais para dar vazão nas informações, né? Daqui a pouco eu chamo os melhores, o usuário tal, nós precisamos dar uma direcionada nele melhor, né? Então, a gente vai tratando essas informações no decorrer do projeto. Perfeito. Até porque, mesmo com todo o planejamento, no decorrer do projeto podem aparecer situações que mudam esse prazo, muda um pouco o desenho do que foi planejado para desenvolver. Então, é muito importante o papel dos gestores dos dois lados entender isso daí e cobrar para que a coisa aconteça no fluxo normal aí, né? Isso. Então, tipo assim, a gente sempre tem uma previsão, né? Então, a gente sempre monta o projeto, ele tem início, meio e fim, né? Então a gente sempre tenta conduzir ele. E a gente sempre vai controlando esses riscos, né? Seja ele tanto na parte da empresa de implantação quanto do cliente, né? Nessas mudanças, né? Tem que fazer também essa gestão de mudanças, né? Que tem dentro da nossa etapa aí, que tem esse monitoramento. Então, fulano de tal que fazia compras lá no cliente que estava em projeto, ele foi promovido, né? E agora ele é gerente comercial, né? Tá, quem que vai assumir essa gestão do compras lá dentro? Quem que vai executar esse processo? A pessoa já participou dos treinamentos que teve ou a gente vai ter que retreinar? A gente vai ter que reprogramar isso, né? Um caso recente que aconteceu agora, nós tínhamos agendas, né? Deu uma chuva aqui, ilhou todo mundo, e como é que fica, né? Então, toda essa gestão de, vamos ter que reprogramar o treinamento, como é que vamos fazer, jogar para frente, né? Até que ponto que a gente consegue reprogramar as agendas previstas sem impactar na virada, por exemplo, né? Então, lá na implementação final do sistema, né? Até que ponto a gente consegue conduzir isso, tanto da parte da Evolutize quanto da parte do cliente, né? Às vezes, tipo, a gente fez uma programação, o projeto está ocorrendo 1, 2, 3 meses, no quarto mês, opa, tem uma agenda aqui que a gente não vai conseguir fazer. Vai acontecer um evento, uma feira, um negócio, a gente não vai conseguir atender naquele prazo desejado, né? Vão ter que reprogramar. Então, senta-se os gestores novamente, vamos discutir, né? Como é que a gente vai compartilhar essa questão de mudança, né? O que a gente pode fazer para dar menos impacto possível, né? Porque toda essa prorrogação, essa situação que acontece de agendas, né? Ela tem impacto tanto financeiro quanto é, de outros, outros bens, né? Para fazer esse processo. Por isso é muito importante a gestão do tempo e prever, né? Até que data, por exemplo, eu vou conseguir implantar, por que que eu tenho que chegar nessas datas? Um fato que já aconteceu, por exemplo, eu não costumo indicar a implantação de ERP, dependendo do tamanho da empresa, lógico, dependendo do tamanho do projeto. Eu nunca gosto que o projeto vire de ano, por exemplo. Começou ali em julho e vai acabar em fevereiro, março do ano que vem. Porque a gente sabe que as rotinas administrativas das indústrias e contabilidades têm algumas obrigações mais para o final do ano que acabam impactando nessa implantação. Então, você pega um fechamento de bloco H, você pega eventos fiscais que não podem conciliar com uma implantação do sistema, com um protótipo, por exemplo, você acaba tendo muita dificuldade de implantar. Então, eu sempre recomendo, dependendo do tamanho da indústria, se isso for possível, né,
gerenciar no meio do ano. Pega de abril até outubro, máximo novembro, para finalizar a implantação, para não dar nenhum risco de virar o ano e estar com essa implantação rolando ainda. Né, isso acontece muito, tipo assim, eu quero fechar o exercício no software que eu tenho, então vamos supor, até dezembro eu vou trabalhar no software, em janeiro eu quero começar a utilizar o novo software, porque eu entro com os saldos lá do fechamento, da apuração do final do ano, e entro com as informações e sigo vida nova dali para frente, né? Então, tipo assim, essa validação também dessas informações que vão vindo de um software para o outro também são muito importantes, né? Que informação que eu consigo levar do software que eu estou levando atualmente para o novo software, né? Eu quero levar os cadastros. Ok, teus cadastros de produto, de clientes, são cadastros eficazes, estão corretos? Ou daqui a pouco você fala com um, ele já diz assim, não, mas nosso cadastro de produto tá uma bagunça, tem 4, 5 produtos com descrição diferente, mas que é a mesma coisa, né? Então, tipo assim, né, até que ponto que compensa você levar essa informação para um novo software, onde você está só trocando de problema, né? Você está tirando de um problema que você tinha, que era uma duplicidade de informação, e vai levar para o outro, mas vai levar a mesma informação. Então, assim, fazer todo esse pente fino, fazer essa acuracidade dessa informação, né? De que informação é fidedigna para mim estar subindo para um novo software e mantendo a informação dali para frente. Porque com essa mudança de ERP você não pode ter migração, você tem que ter migração apenas de dados e não de vícios, né? Eu costumo falar assim, porque não adianta trocar 6 por meia dúzia, você vai estar botando uma base nova, de um software novo que você espera que te atenda melhor, mas você vai botar dados ali que não são legais, são poluídos. O cara vai lá, pega, cadastra uma caneta BIC de tampa azul com mais detalhes possíveis e o outro vai lá e cadastra só a caneta azul e está tudo certo. Então, acaba criando essas duplicidades, é importante filtrar muito bem. Por isso a importância dos usuários-chave conhecer muito bem as rotinas do setor, porque eles são responsáveis de validar essas informações e saber o que é melhor para migrar ou não, né? Exatamente. E, tipo assim, a gente sabe que, às vezes, a pessoa, vamos supor, tem a contabilidade, vamos supor que a contabilidade terceira, né? Às vezes, tipo, vou importar o patrimônio, né? Mas o patrimônio que a contabilidade tem já não fecha com a contabilidade que lá dentro da empresa o pessoal está controlando, né? Tem material que já foi feito a depreciação, já foi feita a baixa dele dentro da empresa, mas na contabilidade ainda está ativo. Ou na contabilidade o cara está no ativo e lá na empresa foi colocado ele como uso e consumo. Então, acontece muito dessas situações, né? Onde que a gente começa a fazer essas indagações, esses questionamentos, e aí a empresa começa a ir para dentro de casa e começar a olhar, né? Eu precisava de 15 dias para entregar o patrimônio. Aí foi lá, não fecha a contabilidade com o que eu tenho no físico. Aí daqui a pouco ela, não, eu preciso de mais 30 dias para mim te passar o patrimônio. Isso automaticamente pode dar impacto em todo o processo do projeto, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar monitorando, controlando, né, o mais próximo possível, né? Por isso que a minha proposta de consultoria, quando eu entro com algum cliente, é justamente começar antes da implantação, já para preparar esse terreno e acontecer a coisa de forma mais ágil e mais precisa, né? A gente consegue alinhar todos os processos, levantar tudo que precisa, os níveis de serviço da empresa e deixar o caminho preparado para entrar com a implantação de fato, né? Já mais limpa. Daí também é outra situação, né? Tipo assim, tá ocorrendo o projeto e tal, né? Lá no início, né, quando a gente fez aquela transição entre o comercial, cliente e o setor de projetos, né, o que a gestão da empresa nos passou que ela quer visualizar do ERP lá no final? Eu quero ter o custo, né? No decorrer, né, como que está sendo feito esse monitoramento para saber se todas as etapas que estão acontecendo de treinamento, de protótipo, de execução de testes, está direcionado para chegar lá no final, quando for fazer o primeiro fechamento lá, eu ter a informação dos custos, né? Então, tipo, não adianta a gente conversar com o gestor da empresa e ele dizer, eu quero ver custo. Aí eu começo a trabalhar, chego lá no final, tá aí o custo. Não, o custo ele não viu ainda, né? Então, a gente precisa sempre ter esse direcionamento e juntamente com os usuários-chaves e com os gestores do projeto, a gente sempre direcionar, o nosso foco é a questão do custo. Então, vamos direcionar, vamos trabalhar todas as etapas, mas sempre lembrando que nós temos que voltar lá no custo, que vamos por assim, a cereja do bolo, né, que
o nosso cliente comprou, né? Então, a gente sempre tem que ficar direcionando isso, tanto direcionando o consultor quanto os usuários chaves para que isso aconteça, né? E é bom que a empresa que vai receber, ela tem que ter esse procedimento e essa visão de custos já pré-formada, porque não adianta querer contratar o sistema querendo que a empresa do sistema resolva essa dor, sendo que o cara não tem um bom plano de contas, não tem os centros de custos da empresa bem formado, não tem tempos e métodos, por exemplo, ele não sabe hora máquina, não sabe hora homem, ele vai ter que criar todo esse projeto antes de entrar com o sistema, para ver o sistema dar essa visão de custos para ele. Sim. Né? E que a maioria do caso, isso, né, a grande maioria, durante o andamento do projeto, eles vão se ajustando, vão se trocando de figuras ali para conseguir se adequar e atingir o objetivo lá no final, né? Mas tudo isso a gente sempre focando, né, na questão da gestão e de a gente poder ir alinhando isso junto com o cliente, com os usuários chaves e com os gestores de todo o projeto. Tudo dá para fazer em qualquer tempo, só que tem que saber quanto tempo você vai levar para fazer isso, né? Então, ok, se você não tem o plano de contas da empresa bem montado, a gente vai montar, vai reestruturar durante a implantação. Só que tu vai saber que o teu projeto de implantação, que era 2 meses, vai levar 3, 4 meses para ficar pronto. Exatamente. Então, tudo isso tem impactos, né, diretamente em todo o fluxo, né? Assim como, tipo, a gente foi lá, fez toda essa conversa, a gente sentou lá com o cliente, fizeram todos os levantamentos, né? E lá, num determinado momento, foi discutido que tinha uma situação lá num processo que talvez teria que ter uma customização. E foi deixando ele de lado ali no cantinho, se ninguém falar, deixa ele quieto, né? Daí chegou lá, né, fez a preparação, fez protótipo, fez tudo, ninguém tocou mais naquele assunto. Fez a virada, agora eu preciso disso aqui para amanhã, né? Então, isso também é um impacto muito grande. Isso eu falo tanto da nossa parte quanto da parte do cliente, tá? Porque às vezes, tipo assim, o cliente passa uma necessidade e o consultor deixa ela ali, né? Ah, se ninguém tocar, vamos levar assim. Aí quando chegar lá na frente que estoura, daí a gente não tem mais tempo para trabalhar com aquilo ali. Daí, tipo, todo o nosso planejamento já foi por água abaixo, porque a gente vai ter que chegar atuando de forma diferente, né? E tentando resolver da melhor forma possível. Mas sempre que tem uma necessidade, deixa no radar, já toma uma ação, o que que a gente vai fazer com ele? Né? Exatamente. E Vocês têm tem mais. outro fator que implica muito numa implantação de sistema é a integração com outros sistemas já presentes da empresa, né? Exato. Então você pega clientes aí que querem um ERP para gerenciar a sua parte administrativa, porque ele tem um muito bom para produção já. Tudo é possível, desde que as empresas de sistemas consigam se alinhar, consigam montar um case bacana e as plataformas se alimentem de maneira correta, né? Então, o cliente tem que entender muito bem o que ele tem dentro de casa, quais são os dados que ele quer integrar e de que maneira ele vai integrar isso daí, né? Esse escopo ele tem que estar muito bem definido, né? Da onde que vai uma informação do software A para o software B, que hora que o software B vai ler uma informação do software A. Então, todo esse escopo a gente sempre tem que detalhar ele muito bem, né? Normalmente a gente sempre alinha entre a análise do ERP com a análise lá do software parceiro, né? Já prevendo, fazendo todo esse escopo. A gente vai até aqui, daqui para frente é com vocês. Vocês devolvem aqui, daqui para frente é conosco, né? Então, toda essa parte aí, toda essa gestão de integração com qualquer software, seja ele de força de venda, seja ele com produção, toda essa parte aí a gente tem que fazer detalhar muito bem esse escopo para que tudo que fugir do escopo, né, ou tudo aquilo que sai do que foi acordado, depois acaba custando caro. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso, definir bem, alinhar bem o escopo, cliente, software terceiro, ERP, para que a gente consiga fazer essa integração com o menos impacto possível, né, de estresse. É, e o cliente tem que entender que o ERP é que é o final. É ele que no final vai lançar as informações para a contabilidade, para o governo. Então, se você está integrando um outro software nele, você tem que ter certeza que essas informações que vêm do outro software também são adequadas, né? Então, você tem integrações bidirecionais ou unilateral. Já peguei casos de cliente que tinha um ERP que integrava com o sistema da produção, que o ERP apenas extraía aquelas informações. E o estoque sempre dava furo, sempre dava furo. Aí, quando foi trocado, começou uma integração bidirecional. Então, o RP lançava para o sistema da produção e vice-versa.
A gente teve que fazer toda uma limpeza no software da produção primeiro, toda uma reestruturação daquele sistema, para daí trabalhar a integração com o ERP, né? Sim, sem dúvida. E daí, depois que fez essa implementação, fez esse lançamento dos saldos, aí é a movimentação do dia a dia que vai compor, né, os saldos futuros de fechamento e toda essa parte aí. Então, se no decorrer do mês ou do período ali, as pessoas estão executando, tem um gestor analisando as informações, fazendo uma consulta fiscal, contábil, a informação está indo para o lugar certo, né? Tudo isso lá quando vai executar, agora precisa fazer um fechamento e fechar o bloco K. Toda essa informação ela já vai estar mais plena, já vai estar mais correta, mais coesa e facilitando assim, né, o processo de fechamento, uma entrega de um arquivo fiscal ou contábil, né? Um SPED da vida. A ideia é reduzir tempo, né, das pessoas trabalhando e otimizar, digamos assim, ou acertar melhor nas informações, né? Quanto mais automatizado o sistema trazer os resultados e os relatórios, menos erro, né? Então, a ideia, na minha visão, a ideia principal de uma empresa implantando um RP seria esse ganho, esse avanço aí, né? Então, tem que estar muito bem organizado, muito bem planejado, muito bem executado e muito bem acompanhado depois, né? Não basta apenas implantar, tem que se usar o sistema de forma plena. Exatamente. O software, vamos supor, né, ele te dá muitas possibilidades, né? Porém, ele tem que ser alimentado, né? Não adianta fazer um processo lá no estoque e não dar continuidade nele para produção ou nas outras áreas, né? Então, tipo, a informação ela tem que nascer e encerrar corretamente, né? Entrando em todas as suas fases, em todos os seus processos dentro do ERP, né? Para evitar depois de ter que ficar procurando aonde foi que faltou uma informação, né? Então, se a gente vai levando ele sempre pleno ali, a gente sempre vai facilitar essa visualização e essa assertividade. Por isso que o trabalho nunca acaba na implantação, né? Você implantou, você virou, você está usando. Essa equipe que foi montada para a implantação, e agora eu falo de gerente do cliente, dos usuários envolvidos, eles têm que estar monitorando a longo prazo isso daí. Tem que estar cobrando, tem que ver como é que os outros usuários estão se desenvolvendo, estão lançando informação. Cobrar de fato o uso. A instituição que compra um RP tem que estar muito ciente que eles têm que cobrar a utilização do sistema para eliminar vícios antigos e transformar em uma experiência válida aí, essa mudança de software. Até porque assim, né, no início lá, eu gerava todo mês esse relatório, apresentava para o gestor, ou analisava, mas ninguém nunca me pediu sobre ele. Daí eu paro de fazer uma função que alimenta aquele relatório, né? Daqui a pouco eu vou deixando de usar mais uma função, deixando de usar mais uma, e com isso, né, o ERP vai ficando ocioso, né? Então, isso é Exato. muito, Aí muito bem acontece colocado pelos meus. uma rotatividade de funcionários, por exemplo, nesse caso, vai atrapalhar bastante. O cara foi treinado para a utilização plena do sistema, daí criou vícios que ele deixou de fazer algum movimento, daqui a pouco saiu da empresa, passou só o mínimo para o seguinte. Acaba perdendo muito nesse processo e daqui a pouco vai ter que fazer uma reimplantação, porque o sistema já não te atende mais, né? Isso é um caso bem comum também, né, de ter essa rotatividade dentro dos clientes, onde que a gente sabe, tipo assim, o consultor, às vezes ele foi lá, ele treinou, vamos colocar 90% da funcionalidade de determinada rotina. Aí a pessoa que está no outro lado, às vezes ela já não conseguiu captar esses 90% de toda a funcionalidade que o ERP possibilita para ele. Ele já captou lá, sei lá, 85%. Aí essa pessoa, ou ela foi promovida, ou ela saiu da empresa e tal. Aí coloca-se outra pessoa no lugar, certo? Mas quanto que essa pessoa repassou do conhecimento para esse novo usuário? Às vezes a empresa não quer chamar a software house para ir lá dar esse treinamento, né, daquela função, daquela rotina, e acaba que depois acaba penalizada por isso, que daí a pessoa começa a criar controles em Excel, começa a achar outras formas de ter a informação, mas sem alimentar dentro do ERP. E aí quando você vai fazer as apurações, aí falta dados, né? Então volta de Perfeito. novo lá na mesma situação, né? Por isso que eu costumo indicar muito, como eu falei no início, a questão de procedimentar
cliente, né? Então, quando eu entro com uma consultoria, como apoio a uma implantação e a um desenvolvimento de sistemas, eu sempre gosto muito de criar manuais de forma prática da vivência do usuário para ficar ali para consulta e para treinamento, né, posterior. Então, a gente vai pegar o setor financeiro, vamos implantar lá o ERP, a gente vai pegar todos os assuntos do financeiro, vamos botar manual, vamos botar print de tela, como é que é o dia a dia da empresa, tudo dentro do manual para facilitar esse treinamento e não perder essas informações a longo prazo. Sim. Acho que a gente tinha para comentar aí, acho que seria mais ou menos isso, né, Osmar? E da nossa parte, fica o nosso muito obrigado a todos que conseguiram acompanhar, né? E a gente vai se falando aí no decorrer do tempo aí. É isso aí. Obrigado a todos, obrigado a Evolutis pelo convite, né? Estou sempre à disposição aí para que precisar, a gente está se ajudando. Obrigadão.